Vamos inicialmente fazer uma prece de abertura, como sempre fazemos. Pai Nosso, uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos então buscar uma posição confortável. Pode ser sentado, deitado, posição de lótus, enfim, como cada um se sentir melhor para fazer sua prática de pacificação e de permanência em Deus. Mas o importante é que a gente esteja confortável, sem tensão nenhuma no corpo. A prática pode ser feita de olhos abertos, olhos fechados, como cada um se sentir melhor. Quem quiser pode também se utilizar de um incenso para ajudar na harmonização. Enfim, cada um tem a sua forma, seu jeito, a sua maneira de fazer a prática. Não existe uma fórmula pronta. Cada um tem a sua própria forma. Vamos fazer algumas inspirações profundas, enchendo o ar, os pulmões de ar, percebendo o ar entrando através das narinas, da traqueia, enchendo totalmente os pulmões, iniciando uma respiração abdominal, ou seja, empurrando o diafragma para fora. Depois vem a segunda parte da respiração, onde nós enchemos de ar essa parte intermediária do nosso tórax, como se nós abríssemos as costelas. E por último, a terceira parte da respiração, enchendo a parte superior dos pulmões, como que se nós elevássemos levemente os nossos ombros. Então, a respiração ela tem essas três etapas: a abdominal, a torácica, intermediária e a superior. Dessa forma, garantimos a totalidade da oxigenação dos nossos pulmões. Durante o dia, no nosso cotidiano, muitas vezes, nós não respiramos completamente e às vezes ficar estagnado em nossos pulmões, o que dificulta a energização do nosso corpo. Então é importante, nesse momento de prática, que antecede a nossa pacificação, realizar essa respiração profunda, completa e gradual. E da mesma forma, quando terminamos de realizar essa inspiração, nós seguramos um pouco a respiração e percebemos a absorção do oxigênio, do prana pelo nosso corpo, pelas nossas células. E depois a expiração. A expiração ela também começa sentido inverso. Começa pela soltando os ombros levemente para o ar da parte superior dos pulmões sair. Fechamos levemente nossas costelas para o ar intermediário também sair, ser expelido. E por último, contraímos o diafragma, ou seja, colocamos nosso abdômen para dentro, expulsando completamente o ar. Essas são as três fases da respiração. E nesse momento em que nós expiramos, nós soltamos, vamos soltando gradativamente o nosso corpo. E da mesma forma, quando nós havíamos acabado de inspirar, nós demos uma segurada na respiração,
Quando nós esvaziamos os pulmões, também damos uma breve segurada nos pulmões vazios e percebemos também esse fluxo energético. Podemos repetir esse processo 2, 3, 4, 5 vezes, o que a gente sentir necessidade para ir fazendo esse relaxamento, para soltando o corpo e harmonizando esse fluxo energético em nós. E à medida em que fazemos isso, nós vamos soltando, soltando, soltando cada vez mais nesse processo de repouso consciencial. Vamos perceber que ao longo dessas respirações, agora passamos a perceber algo diferente no nosso fluxo energético, no nosso corpo. Percebam, a nossa energia já está diferente, já está mais sutil. É como se o nosso corpo se energizasse, né? Nós percebêssemos mais claramente este fluxo que nos transpassa, esse fluxo de vida, essa vida que pulsa em nós. Essa vida, esse fluxo está presente em tudo e em todos. E sempre esteve, está e estará em nós. E no processo de perceber este fluxo, de repousar nele e de soltar pensamentos, emoções, memórias, lembranças, fatos ocorridos durante o nosso dia, no momento em que soltamos essas expressões que nos passam, nos perspassam, nos atravessam, nós vamos gradativamente tocando na expressão divina, percebendo aquilo que sempre esteve, que está por trás, mas que antes nós não percebíamos, não prestávamos atenção. E nesse estado, nesta comunhão, neste relaxamento, neste afago do nosso Deus em nós permanecemos
em comunhão, em êxtase.
Ok, irmãos. Devemos retornar aos pouquinhos. Como nós falamos em todos os nossos cultos, né? Esta é uma prática de comunhão com Deus, a prática de entrada da nossa teologia, a prática de base, onde a partir dela nós avançamos no caminho de comunhão com Deus. Nós chamamos esse período, quando nós sentamos para praticar, como prática formal, e à medida em que nós avançamos na prática formal, ela vai nos dando subsídios para que a gente estenda ela ao longo do dia, nas nossas atividades cotidianas, o que nós chamamos de prática informal, que na realidade é o nosso objetivo principal, né? Que a gente consiga, que a gente esteja apto a estender esse estado em que, essa comunhão em que nós conseguimos neste momento, que nós possamos vivenciá-la plenamente em todos os momentos da nossa vida, inclusive dormindo, né? Em desdobramento, inclusive no trabalho, com a família, nos piores momentos em que possamos estar vivenciando. Enfim, esse é o nosso objetivo enquanto praticantes da teologia de Caritas, nos habilitar à manifestação do amor fraterno de uma forma plena. E esta prática de comunhão com Deus é o nosso ponto de apoio, é o nosso trampolim. O ideal é que a gente faça essa prática, a prática formal de início, pelo menos aí 10 minutos por dia, e aumentando gradativamente, 15, 20, 30 minutos, enfim. Da forma como a gente descreveu, tem alguns irmãos que vão preferir utilizar uma música suave, né, que auxilie o repouso, a pacificação, os incensos, posições confortáveis, enfim, né? Não interessa a forma, interessa, o importante é que pratiquemos. Este é o nosso principal ponto. Bom, no culto passado, nós conversamos, na realidade, há 2 cultos, né, que nós viemos conversando a respeito do amparo, a respeito das formas de amparo, dos tipos de cura, né, do trabalho que é realizado no terreiro, em termos de amparo dos irmãos encarnados, dos irmãos desencarnados. Falamos a respeito das falanges de trabalho, né? Pedimos para que todos pesquisassem o material que a gente compartilhou, para ler detalhadamente cada linha de trabalho das 21 linhas que nós trabalhamos na Umbanda de Cáritas. Enfim, temos falado mais especificamente no processo de cura, né? E complementando, né, com a nossa autocura, né, que vamos dizer assim, também um dos pontos, um dos objetivos principais da teologia de Cáritas, né? Que a gente se cure para estar cada vez mais apto a curar os irmãos que nos procuram em auxílio e amparo. Dentro desse processo, né, de cura, é essencial que a gente tenha um entendimento do que a teologia de Cáritas estabelece em termos de processo que cada um tem que desenvolver em si mesmo, né? Como é que é esse processo de autocura que a gente está falando? Como é que isso acontece? A gente conversou, né,
que é como se nós viéssemos margeando, né, construindo, estabelecendo um campo, né, com tudo que a gente vem conversando. Esse, se eu não me engano, é o nosso 7º encontro. Nós estamos cada vez mais chegando perto, no centro, né, desse processo de autocura. E para que isso aconteça, nós estamos pouco a pouco construindo, então, essa visão que a teologia de Caritas nos traz, para que a gente possa ter, então, esse entendimento, essa perspectiva e poder estar caminhando, né, avançando nesse percurso que a gente chama, né, o percurso de felicidade e cura. Hoje a gente vai conversar um pouco mais a respeito de Deus. Nós já falamos sobre os atributos de Deus, né? Por mais que a gente saiba que é impossível, né, descrever Deus, definir Deus, né, em função da sua, vamos dizer assim, condição, né? Condição, estou até limitando, né? Mas em função da sua natureza, de estar em tudo, a todo momento e ciente de tudo, nós buscamos, então, de uma forma didática, tentar entender através, então, dos 3 atributos que a gente colocou, da sua onipotência, da sua onipresença e da sua onisciência, né? Nós já conversamos a respeito disso já nos outros cultos. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, mas num ponto bem específico, né? Que são as expressões divinas, ou seja, a expressão trina de Deus. O que vem a ser aí? O que vem a ser isto, né? Nós temos 3 expressões divinas que a gente estabelece na teologia de Caritas. Primeiro é a visão, segundo a aspiração e por último o axé, né? O que vem a ser então essa visão que nós chamamos de visão divina, né? Essa visão divina, ela é a forma como cada um de nós olha para o mundo, para aquilo que nos cerca, para as nossas experiências. Como é que nós olhamos para isso, né? E essa visão é uma visão divina no sentido de que ela é uma das expressões de Deus através de nós. Então, essa visão, quanto mais lúcida, quanto mais plena, quanto mais livre de referenciais, nós chamamos então de divisão divina, porque mais próximo nós estamos da liberdade, da onipresença, da onisciência e da onipotência, né? Mas, na realidade, a visão na qual nós estamos acostumados e que nós vivenciamos até hoje é o oposto a isso, é o que nós chamamos de visão mundana, né? A visão mundana é uma visão ignorante. E ignorante, nesse contexto, né, não é no sentido de ofensa, né? É no sentido de não saber, de não ter conhecimento, né? Não ter o conhecimento de Deus, da sua expressão, da sua onipresença, da onisciência e da onipotência, né? Que cria tudo e a todos a todo momento, né? Seja nós, nossos vários corpos, os nossos irmãos, né? Sejam humanos, seja do reino vegetal, do reino animal, do reino mineral, sejam os átomos, os planetas, o Sol, o sistema solar, as galáxias, enfim, tudo o que existe e o que está para existir é uma emanação divina. E no momento em que nós não temos essa lucidez, essa inteligência plena, naturalmente, né, a nossa inteligência ela começa a ser limitada, restrita, parcializada, né, ao ponto de nós acharmos, né, que nós somos o centro do universo, né, que o mundo ele gira em torno de nós, que
tudo que acontece, né, no nosso cotidiano, na nossa vida, está em relação a nós. Então, por exemplo, em qualquer situação que eu vivencie, seja com os irmãos, de família, de trabalho, seja onde for, inclusive o próprio tempo, né? Ah, se está chovendo, está sol, eu referencio a mim, né? Ah, hoje está chovendo, ah, que azar para mim, ou que ruim para mim. Ah, está chovendo por minha causa, né? Ah, um irmão falou de uma forma mais dura, mais ríspida, ah, ele está me ofendendo, ele está sendo duro comigo, né? Ele me olhou atravessado, né? O nosso cônjuge, né? Um pouquinho mais, né? Vamos dizer assim, alterado, ah, já é comigo, né? Então tudo nós levamos para o lado pessoal, tudo nós levamos para uma visão limitada, restrita, obtusa, parcial, e essa é a visão mundana. E vejam, essa visão mundana, né? Não estamos aqui julgando ninguém, muito antes pelo contrário, né? Nós estamos aqui buscando clarificar essa situação que todos nós vivenciamos, desde que nós nascemos. Porque os nossos pais, os nossos avós e os seus pais e assim por diante, foram educados dessa forma. É assim a nossa sociedade, pelo menos no mundo ocidental capitalista do século XXI, do século XX, e podemos retornar na história e nós vamos ver que é a forma como nós humanos nos relacionamos, baseados no autocentramento, por falta dessa visão divina. Então a visão divina é isso, é quando a gente consegue transpassar, ultrapassar esse véu que os hindus chamam de véu de Maia, esse véu que nos cobre a visão, né? Que cria essa ilusão em que nós vivemos. À medida em que nós vamos buscando essa clareza, né? Então nós vamos mais e mais nos aproximando dessa visão divina, né? E essa lucidez, vamos dizer assim, esta visão, esse crescimento, né? Esse cultivo dessa visão divina, a gente consegue como? Através da prática de comunhão com Deus. Porque é nesta prática, né, nós começamos a entrar em contato com essa vida, com essa realidade, com essa consciência que nos transpassa. E à medida que isso nós vamos aprofundando, né, nós vamos pouco a pouco testemunhando a criação de vida em nós. E começamos a perceber que esta vida que está em nós, que está em mim, também está em ti e está em todos. E que na essência todos nós somos iguais, que não existe diferença. E aquela situação que antes eu tinha de autocentramento, de achar que tudo que acontece, acontece em torno de mim, eu começo a perceber que o que está acontecendo no nosso irmão, no nosso cônjuge, filho, colega de trabalho, nada mais é o que acontece em mim também. E quando eu sinto alguma coisa, eu não estou sentindo em relação a outra pessoa o que acontece dentro de mim. Isso acontece dentro de mim porque eu estou em sofrimento. E esse sofrimento se manifesta desta forma, se expressa dessa forma. E aí nós começamos, pouco a pouco, né, ter essa lucidez, essa visão. E assim, o melhor caminho, a prática, para que a gente busque gradativamente, que construa essa visão divina, é através da comunhão com Deus. E a constância desta prática, ela nos traz
essa lucidez, essa reflexão de tudo isso que nos acontece durante o dia, a busca de entender todas essas expressões que nós vivenciamos e o que acontece e o que elas causam dentro de nós, gradativamente, então, traz a lucidez sobre essas criações, né, que existem no nosso redor, através de nós, no nosso cotidiano, seja de amigos, desconhecidos, e todas as condições que nós vivenciamos todo dia. A segunda expressão de Deus, que nós chamamos de aspiração divina, que é uma dimensão de recepção, de inclusão, que para nós, na Umbanda de Caritas, se corporifica no amor fraterno, em ágape, né? Para os gregos, no Evangelho, ágape é amor fraterno. E esse amor fraterno, ele é a união de três aspectos, de três vivências, de três manifestações. O primeiro deles é o próprio amor, storagé, para os gregos no Evangelho, né? Os gregos, eles faziam a distinção dos dois tipos de amor que existem. O amor puro, né? Que é o storagé, e o amor sexual, que era corporificado através de Eros. Nós aqui, então, estamos falando de storagé, desse amor puro. Junto com o amor, nós temos a humildade, tapeinos no Evangelho. E, por último, filia, que é a fraternidade. Então, esses três aspectos, eles são frutos dessa aspiração divina, dessa dimensão de recepção, de inclusão. E da mesma forma, essas três faces dessa expressão, vamos dizer assim, elas também se manifestam, elas também começam a ser cultivadas na prática de comunhão com Deus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos presentes e conectados com essa consciência, com esse fluxo de vida, naturalmente, em nosso coração, começa a brotar, a se manifestar esse amor fraterno. Aos poucos, né? Depois, ao longo da consistência e da perseverança nessa prática, essa manifestação, ela aumenta, né? E chega, né, ao ponto de se manifestar durante o nosso dia a dia, que nós chamamos de prática informal, que esse é o nosso objetivo. Nós não estamos aqui somente buscando o amor fraterno durante a nossa prática formal, mas principalmente que ele se manifeste durante a nossa prática informal. E em oposição, assim como nós tínhamos lá na visão divina, nós tínhamos a visão mundana, em oposição ao amor fraterno, em aspiração divina, nós temos a aspiração mundana, que se caracteriza pelo oposto ao amor, que seria a solidão desamorosa, que é o desamor, o oposto à humildade, que seria o orgulho, e o oposto à fraternidade, que seria a solidão. Então, é importante aqui uma reflexão que a visão mundana, ela se alimenta da aspiração mundana, que por sua vez se alimenta da visão mundana, né? Por quê?
todas as nossas manifestações, considerando assim, ainda dentro da nossa, vamos dizer, no nosso comportamento normal, do nosso condicionamento que foi nos ensinado através da nossa criação e de outras vidas, né? Nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos que não somos amados, nós constantemente nos sentimos inferiorizados, nós nos sentimos ou superiores a alguém, e todas essas variações, né, da nossa aspiração e da nossa visão causam sofrimento, tanto em nós quanto em nossos irmãos. E esse ciclo vicioso, ele permanece e vai se auto, né, sustentando através desse processo mundano. E justamente a prática de comunhão com Deus, ela visa então romper com esse ciclo vicioso e nos permitir uma visão divina e uma aspiração divina. E por último, a terceira expressão divina, nós chamamos de axé divino, que se refere à qualidade da energia presente e emanada pela nossa consciência, né? Essa energia, né, emanada pela nossa consciência, ela tem uma característica pré-cognitiva, ou seja, ela é anterior das manifestações cognitivas que nós temos normalmente de expressão verbal e não verbal. A verbal seria os nossos pensamentos e a não verbal seriam nossas emoções. Então, esse axé divino, na realidade, é essa harmonia energética pré-cognitiva, o que nos traz, consequentemente, um êxtase cognitivo, né? E, naturalmente, um engajamento caritativo. Então, esse é o axé divino. Em oposição a esse axé divino, assim como nós tínhamos a visão mundana, como nós temos a aspiração mundana, nós temos o axé mundano, que é caracterizado, então, pela desarmonia pré-cognitiva. E essa desarmonia pré-cognitiva, essa desarmonia energética, ela nos causa aflição cognitiva e uma energia obsessiva por, né, situações que nos tragam a satisfação autocentrada, né? A satisfação mundana. Então, esse é o axé mundano, em oposição ao axé divino. Essas são, então, as três expressões divinas, né? A visão divina, a aspiração divina e o axé divino. E todos eles, essas três expressões, nós cultivamos, nós desenvolvemos através das práticas de comunhão com Deus, de permanência em Deus. Desculpa. Ainda, dentro dessa visão trina das expressões divinas, né, nós temos que, através da sua onipotência, né, como nós vimos, existem dois atributos na sua onipotência, Deus. O primeiro é a apreensão, né, que é o fato de Deus estar sempre em vigilância, sempre aprendendo tudo e a todos, tudo que acontece, tudo que é criado. E, por outro lado,
o outro atributo que seria a expressão. O fato de Deus estar sempre se expressando, sempre se criando. Então, Deus cria a partir do seu próprio espaço e apreende essa criação a partir de si mesmo. Então, é como se existe uma criação na frente do espelho, sendo assim bastante materialista no sentido de tentar explicar isso, né? Então, Deus cria todas as coisas a partir de si mesmo, do seu próprio espaço, e se expressa frente a essas criações, sendo elas sempre o seu próprio corpo. E isso a gente chama, essa criação, nós chamamos de movimentos. Então, movimento é tudo que Deus apreende. E quando elas são apreendidas por nós, nós chamamos esta apreensão de expressão. Por que nós chamamos de expressão ou expressões, né? Porque nós não estamos enxergando movimento. Nós estamos, na realidade, interpretando um movimento, no sentido de que nós podemos, todos nós, vamos enxergar um mesmo movimento, mas cada um de nós vai ter uma interpretação, uma expressão, aprender essa expressão de uma forma distinta, de uma forma particular, né? Todos enxergam a mesma coisa, mas todos veem coisas diferentes. E vamos dizer, essas coisas diferentes que nós aprendemos ou que nós enxergamos, elas estão condicionadas e vinculadas à nossa visão mundana, à nossa aspiração mundana e ao axé mundano, que todos nós temos e, enfim, estamos trabalhando justamente, estamos buscando justamente a cura desses condicionamentos. E à medida, então, do avanço dessa prática de comunhão com Deus e, assim, avançamos na questão da visão divina, da aspiração divina e do axé divino, nós dizemos que nós avançamos nos tesouros de Deus, né? Quando nós começamos, por exemplo, a manifestar o amor fraterno, nós estamos o quê? Primeiro, manifestando o amor. E o que é esse amor? O que é esse amor que nós estamos falando, né? É a inclusão de tudo e de todos em nosso coração, além de preferência e aversão, além de inclinação e rejeição. Isto é amor. E à medida em que avançamos também, nós passamos a vivenciar, a compreender na nossa visão divina que nós não somos diferentes de ninguém. Nós somos todos irmãos, nós somos todos produto da criação divina em experiências individuais. Então, à medida em que nós avançamos nessa visão, nós percebemos que nós não somos diferente de ninguém. O meu íntimo, o meu interior, a minha essência, o meu Deus é o mesmo que está em ti, que está em todos os irmãos, e que não existe motivo algum para nós acharmos ou pensarmos
que nós somos superiores ou inferiores a alguém. E, naturalmente, através dessa equanimidade, né, se manifesta a humildade. Não no sentido da humildade, que muitas vezes a gente entende de inferioridade, né? Mas na humildade no sentido da equanimidade, que nós somos todos iguais. E, naturalmente, nesse processo de manifestação do amor fraterno, se manifesta a fraternidade, que é a aspiração de que o sofrimento nosso e dos nossos irmãos cesse, independente do grau de positividade ou de negatividade que esse irmão esteja manifestando. Então, esses são os tesouros do coração, que se manifestam a partir da continuidade da prática de permanência em Deus. Esse é, finalmente, como eu havia falado, o nosso principal objetivo em termos de autocura. Somente através desse processo é que efetivamente nós podemos dizer que nós vamos estar com lucidez suficiente, com clareza suficiente, com amorosidade suficiente para acolher e amparar os nossos irmãos e a nós mesmos. E efetivamente avançar no processo de cura e manifestar a felicidade em nossos corações. Este é o caminho da teologia de Caritas. Esse é o ponto, na minha avaliação, principal do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento, da nossa prática, seja formal, seja informal. Bom, são 20h54, já falei bastante. Eu deixo aberto agora para os irmãos que queiram comentar, que queiram complementar e queiram perguntas também, podem fazer. Deixa eu habilitar aqui o som das pessoas para permitir ativar o próprio som deles. Ok, quem quiser ativar o som, fica à vontade. Quiser contribuir. Se ninguém vai falar, vou começar, então. Prometo que estão me escutando. Sim. É difícil complementar, porque, no meu modo de vista, não deixou lacunas. Foi muito bem explanado todo esse espaço, né, que a gente chama ali de ação trina. E foi muito bom esse assunto ser abordado nesse momento em que a gente tem dois irmãos em prática, né, o Jordano e o Eduardo. São aspectos em que a gente precisa ter em mente, né, ter na prática, para fazer a permanência em Deus de forma mais aprofundada, vamos dizer assim. Foi excelente esse tema ter caído hoje, e para esses irmãos ainda, né, ficarem com isso muito vivo dentro de cada um, principalmente deles que estão em prática formal, mas nós na prática informal do cotidiano, do dia a dia. Duas frases, enquanto tu passava a instrução, me ocorreu, que foram dadas pela Mitra em terreiro, e graças a Deus nós tivemos a bênção de estar presente. A primeira, falando, né,
sobre apreensão e expressão. Ela proferiu a seguinte frase: abram, né, se referindo à comunidade, ao grupo, abram os olhos da apreensão e vejam que o mundo é a expressão. Ou seja, todo e qualquer movimento do mundo ali é Deus, né? Abram os olhos da apreensão e vejam que o mundo é expressão. Deus ali presente em cada movimento. E o segundo, uma frase dela também, sempre, né, que ela chega, ela traz muita mudança. Ela vem muito com essa condição eólica do dia de hoje. Toda vez que a Mitra aparece, a gente sabe que vai mudar radicalmente o rumo, né, das nossas aspirações. E a segunda foi que manifestem o amor até que o amor manifeste vocês. Então, aí a gente vê a condição que a gente ainda precisa automatizar dentro de nós para que o amor seja transbordado e entregue de forma natural, e não que a gente precise ainda manter uma prática para poder entender e manifestar essa condição natural que nós já vemos, né, que nós já vimos no nosso DNA. Da minha parte, que eu gostaria de contribuir é isso, e gostaria também de aproveitar esse tempo, já com os irmãos que estão aqui, para dizer que a partir de amanhã a gente inicia a semana da desmistificação da Quimbanda. Falando, né, e aí aproveitando essa visão, como o Lúcio falou, é uma visão sobre a negatividade, trabalhando, né, com as expressões, com as formas que nós temos dentro da teologia de cartas para trabalhar isso, né, são as consciências de Orixá, Bombogira, e aí nós vamos falar sobre todos os aspectos da Quimbanda, a diferença entre a consciência Bombogira e as linhas de trabalho se manifestam com as falangeiras de Bombogira, e todas as comunhões que nós temos para trabalhar essa visão sobre a negatividade que está em nós e expressada no mundo através dos muitos movimentos. Então, a partir de amanhã serão colocados lá na página textos breves, mas profundos, que vai desmistificando o trabalho da Quimbanda dentro da Umbanda. Da minha parte era isso, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Quer falar, Eduardo? Boa noite. Boa noite. Não, eu queria agradecer de novo, né, a oportunidade aí e reforçar o que a Jaqueline estava falando, que caiu muito bem mesmo para todos, que nem ela falou, e para nós que estamos aqui, porque a gente já escutou isso bastante vezes, né, mas é sempre bom, né, deixar vivo, que nem ela falou, e dizer que está sendo muito bom para nós dois aqui mesmo, a oportunidade. Porque é diferente de quando tem muita gente em grupo e dizer que para os outros que puderem fazer esse tipo de coisa, não especificamente aqui no santuário, mas em algum outro lugar, porque eu acho que o Jordano já sentiu também que ele conseguiu sair do cotidiano dele, sair mesmo, né? Porque nem quando a gente está todo mundo junto não é a mesma coisa. Eu percebi que ele está percebendo isso. E é muito bom para quem conseguir fazer. Tá? Valeu, Lúcio. Obrigado. Boa noite. Ok, Eduardo. Boa noite. Ok, irmãos. São 21 horas. Vamos... Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, comentário, a gente pode fazer a nossa prece de encerramento. Mais alguém gostaria de falar? Ok, então vamos
Rodrigo retornando aí. Acho que caiu o Rodrigo. Rainha está sem som. Rodrigo retornou. A Rainha está sem som, Luz. Estou tentando ativar aqui o som dela. Não, eu ia dizer que eu e Rodrigo, a gente está sem luz. A gente já caiu e voltou dessa reunião 500 vezes, por causa da ventania. Então, eu nem vou falar, porque vai que acaba no meio. Tá bem. Beijo. Vamos fazer a nossa oração, então, de encerramento, tá bem? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todas e a todos. Um grande beijo e até quarta-feira que vem. Tchau, boa noite.